Deus está com você até no seu momento mais difícil. A coisa mais linda é descobrir que Deus nunca nos abandona. Nos momentos belos de nossa vida e também nos momentos tristes e difíceis, que nós estamos muitas vezes sozinhos, o Senhor não nos desampara. Eu não sei se você está passando por um momento sozinho, um momento difícil, um momento solitário, um momento onde parece que não existe ninguém com você. Esse era o momento que Jacó estava passando no capítulo 28, quando ele foge. Não é um momento bonito. Ele foge colhendo as consequências de um erro dele. E quantas vezes as consequências das nossas atitudes chegam para cobrar e nos colocam em lugares difíceis, em posições complicadas. Nós sabemos que não podemos culpar a ninguém pela vida que nós levamos hoje. Não adianta a gente ficar transferindo a responsabilidade. E Jacó sofreu isso na prática. O que é sentir na pele a consequência de suas escolhas. E Deus poderia muito bem virar as costas e deixar Jacó seguir e dizer: vá, você errou, você falhou, você não esperou no meu tempo, você não quis fazer do meu jeito e eu vou deixar você tentar ir sozinho. Mas Deus não fez isso. Deus apareceu a Jacó e disse que iria abençoá-lo. E disse que estaria com ele. Meu irmão, isso é muito forte. Porque eu não sou uma pessoa que acerta 100%. E eu sei que você que está assistindo esse vídeo também não é uma pessoa perfeita. Uma pessoa que tem suas falhas, uma pessoa que tem seus defeitos, uma pessoa que talvez esteja passando por um momento de dificuldade e de solidão. Assim como passou Jacó. No capítulo 27, você conhece a história, você leu comigo ontem. Jacó foge porque ele engana o seu irmão. Ele tem que se passar pelo seu irmão, ele se coloca nessa posição de se passar pelo seu irmão para ser abençoado pelo seu pai. Um conluio junto com a sua mãe, né? Ficaram lá de conluio, ele e a mãe, e enganaram o pai, e isso gerou um baita de um mal-estar. E aconteceu que Esaú começa a fazer planos para matar o irmão. E isso faz com que Rebeca diga: você tem que ir embora, meu filho. Você não tem que ficar aqui, não. Ó, Rebeca, no verso 46, aliás, no verso 44, já diz: fique com seu tio Labão alguns dias até que passe o furor do seu irmão e cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, então você volta. Então, olha só que interessante. O que começa com um plano para ser abençoado se torna em maldição. Quantas vezes os nossos planos humanos para sermos mais abençoados, mais prósperos, se tornam em maldição para a nossa vida? Porque para ser abençoado tem que seguir o plano de Deus, não o nosso. Mas vamos lá. O foco hoje é entender que Deus não nos abandona. Se você está passando por um momento difícil, eu quero que você comente aqui embaixo desse vídeo: Deus não me abandonou. O Senhor está comigo. Comenta aqui agora. Isso é muito importante você comentar para reafirmar para o seu coração essa verdade tão poderosa. Jacó foge. Jacó vai embora. Só que aí o Senhor aparece. E Deus encontra ele no momento que ele não estava bem. Quantas vezes Deus nos encontrou em momentos difíceis? Em momentos que nós não estávamos bem? Para as pessoas é muito mais conveniente encontrar você no seu momento de bonança. No seu momento de prosperidade. No seu momento de alegria. Ninguém quer conhecer a parte feia da sua história, não é verdade? Você não quer ver aquela pessoa. A maioria de nós não gostamos de lidar com pessoas no auge do seu fracasso. A gente gosta de estar perto de quem está com sucesso. A gente gosta de estar perto de quem consegue se manter, de quem consegue ter um relacionamento saudável. Mas Jacó aqui não era esse tipo de pessoa. Deus encontra ele na fase literalmente mais difícil da sua vida. Sem dinheiro, sem família, sem amigos, sem recursos. Penso eu, não diz a Bíblia, que Jacó aqui, quando ele foge para o deserto de Padã-Arã, quando ele vai para a casa do seu tio Labão, penso eu que ele está levando uma trouxinha de roupa, um pouco de comida que sua mãe fez nas pressas e nada mais. Para um homem que tinha suas posses herdadas de seu pai, que tinha suas fazendas, que tinha uma vida relativamente estável, fugir desse jeito é um negócio muito triste, né? Mas olha só que interessante. Deus revela uma escada. A escada revela a conexão entre o céu e a terra. Isso é muito bonito. Jacó partiu de Berseba e seguiu em Harã. Quando chegou em certo lugar, estou lendo o verso 11 do capítulo 28, passou ali a noite
porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras e fez ela de travesseiro, e se deitou ali para dormir. E sonhou, e eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus desciam e subiam através dela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: rapaz, Deus estava perto de Jacó. No momento mais difícil da sua vida, Deus estava perto de você. Isso é bonito, né, gente? Vamos lá. Isso é muito bonito. Enche meu coração de alegria. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai. A terra em que você agora está, deitado, eu darei a você e a sua descendência. Deus faz uma baita de uma promessa no verso 14, no verso 15. E quando Jacó desperta do sono, olha só o final do verso 15. Farei com que você volte a essa terra, porque não o abandonarei, até que cumpra aquilo que lhe prometi. Deus diz para você: não te abandonarei, até que cumpra plenamente o que eu lhe prometi. Deus não te abandona. Tem um texto lá de Hebreus que diz: não te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Jacó foi o primeiro homem da Bíblia a ouvir esse texto de Hebreus. E quando Jacó acorda, ele diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Ele ali faz um voto ao Senhor, chama aquele lugar de Betel, que é cidade luz, e ele faz um voto: se o Senhor for comigo, me guardar nesta jornada e me der pão para comer, roupa para vestir, olha a preocupação dele. Por isso eu creio que ele não tinha muita coisa, porque ele orou pedindo: Senhor, me dê pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me conceder, certamente darei o dízimo. Você vê que o dízimo é uma instituição antes da lei. Aquela galera que reclama do dízimo: ah, pastor, o dízimo é bíblico, não é bíblico, é Antigo Testamento, é Novo Testamento. O dízimo é um reconhecimento do meu coração que tudo que eu tenho vem de Deus. Todas as vezes que eu dou o meu dízimo, e eu falo isso não por ser pastor, eu falo isso por ser dizimista. Eu trabalho com a igreja, tenho o meu salário de pastor, mas eu também tenho outros trabalhos que eu executo. E tanto do meu salário como pastor, como também dos outros trabalhos que eu executo, seja aqui na internet, seja empreendendo, de tudo, 100% de tudo, eu dou dízimo. Eu dou dízimo desde que eu tinha 9 anos de idade. Meu primeiro trabalho, acho que eu já contei para os irmãos, eu tinha acho que 6 anos, eu trabalhava fazendo locução de rádio, trabalhava gravando mensagens e pai me dava alguma coisinha. Quando eu aceitei Jesus, eu continuei trabalhando, trabalhei vendendo água no sinal, trabalhei panfletando, sempre gostei muito de trabalhar, graças a Deus. E sempre fui dizimista. Sempre. Então, ser pastor não influencia em nada. Eu dar o dízimo ou não, pelo contrário, eu devo dar. Se eu não seguir, como é que eu vou falar para alguém seguir? Isso é assunto para outro vídeo, né? Mas vamos lá. Capítulo 29, Jacó se encontra com Raquel. E aqui a gente vê aquele desenrolar, né? Da família de Jacó, aliás, de Jacó com a família de Labão. Jacó encontra com Raquel, deu match, amou à primeira vista. Ele diz: eu vou trabalhar 7 anos por ela. E acontece que Jacó, ao querer Rebeca, acaba casando com Lia, ou Leia, depende da tradução da sua Bíblia. Você já leu esse capítulo 29? Jacó parece que encontrou alguém mais esperto que ele, não é verdade? Quando eu leio o capítulo 29, eu percebo que Jacó parece que encontrou alguém mais esperto que ele, que era Labão. E Labão nem por uma nem por 2 vezes mudou o acordo com Jacó. Jacó firmava um acordo, Labão ia lá e mudava. Então, o que acontece? Ele chega lá, conhece a família, descobre que a menina que ele amava, que era a Raquel, era a filha de Labão, irmão da mãe dele, prima, né? E ele se apaixona, olha e diz: poxa, que mulher linda, meu Deus, vou casar com ela. Chega para Labão e diz: eu vou trabalhar 7 anos por ela. Acontece, passam-se 7 anos. A Bíblia diz que Jacó trabalhou durante 7 anos, mas esses 7 anos lhe pareceu pouco tempo porque amava muito
a Raquel. Olha o que acontece quando vai chegar o dia do casamento dele com Raquel. No dia do casamento, que eles vão se casar, que Jacó, depois da promessa, pede a mulher, vence o prazo, vai se casar. Na noite, Labão embriaga ele, deixa ele mais para lá do que para cá, entrega a filha mais velha, Leia. Leia é entregue no lugar de Raquel. Quando Jacó acorda no outro dia, imagine, tem um livro chamado Vencendo a Tristeza, da missionária Aparecida Borges. Eu tenho esse livro para você. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem 2 links. Um do plano de leitura anual, caso você não tenha baixado ainda, e o outro é o contato da Nova Store, que é a nossa loja de livros e bíblias. Nesse livro, Vencendo a Tristeza, a escritora Aparecida Borges relata como Leia venceu a tristeza e a depressão. Por quê? Imagina um dia após você se casar, na manhã de núpcias, depois de já ter tido relação com o seu marido, no outro dia, o marido acorda e diz: eu não quero você não, eu queria sua irmã. Imagina o choque psicológico que sofreu Leia. Uma semana depois, Jacó briga com Labão. Labão, como é que você faz um negócio desse? Aí Labão disse: não, aqui na nossa terra não é normal eu colocar a filha mais nova, porque Raquel era mais nova que Leia, para casar com primeiro que a filha mais velha. Primeiro você casa com ela, depois se você quiser você casa com a outra. Vai trabalhar mais 7 anos para conseguir casar realmente com a mulher que ele amava. Ele nunca amou Leia. Só que Jacó fez uma proposta e parece que foi aceita por Labão. No lugar dele esperar 7 anos, ele esperou somente 7 dias. Após 7 dias, ele recebe Raquel. Ele iria trabalhar mais 7 anos para pagar a mulher que ele tinha recebido. Ou seja, casa com Leia. Uma semana depois, Leia recebe uma inimiga mais nova, mais bonita e mais amada. Mais nova, mais bonita e mais amada. É uma baita de uma concorrência, Porque Jacó amava a irmã, não amava Leia. Ela era mais bonita. A Bíblia diz que Leia, ou Lia, mais uma vez depende da tradução, tinha os olhos tenros, ou seja, ela tinha um certo grau, ela era um pouco vesga. Ela não era muito charmosa, formosa como era a Raquel. Uma semana depois, ela recebe uma rival mais amada, mais jovem e mais bonita. Como que essa mulher venceu isso? A gente vê. Ela concede filhos a Jacó no final do capítulo 29 e todos os filhos dela louvam a Deus. O primogênito, olha só, verso 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rúben. O Senhor viu a minha aflição. Na continuação diz: outra vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais um filho, e deu-lhe o nome de Simeão. E ainda ficou grávida mais uma vez e deu o nome de Levi. Ainda ficou grávida outra vez e deu o nome de Judá, que significa: desta vez louvarei o Senhor. Esta mulher aqui, que mesmo sendo rejeitada, os seus filhos refletem a sua confiança no Deus verdadeiro, que era o Senhor. Isso é muito bonito. Você precisa ler o livro Vencendo a Tristeza. É todo baseado na vida de Leia. Vale muito, 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 muito a pena. De verdade mesmo. Capítulo número 30, a gente vê o processo de formação das tribos de Israel, porque uma disputa entre Raquel e Lia, que eram 2 irmãs, Raquel vai orar ao Senhor, Raquel entrega a serva dela para que Jacó tenha filhos, e aí se formam as 12 tribos de Israel. Como, pastor? Como Raquel era estéril, não podia ter filhos, ela pegou a serva dela, e entregou a Jacó, que era a serva Bila. De Bila nasceu o filho Dan, que é mais uma tribo, e você vê todo o processo se formando. Quando a gente vai para o lado de Leia, Leia também entrega a serva dela, que é a serva Zilpa, e dá outro filho, que é Gade. Se você vê,
todas as tribos de Israel, os Gaditas, a tribo de Aser, Naftali, estão sendo formados aqui nesse capítulo 30, tribo de Zebulon. Então, você preste atenção no capítulo 30 e no finalzinho do 29, que você vai ver a formação das tribos de Israel. O que é que eu percebo aqui que a gente pode tirar de lição para a nossa vida? Por mais que aqui tenha essa competição entre duas irmãs, Deus é soberano. O plano de Deus na vida de Jacó era grande. E ele usou essas circunstâncias para cooperar para o plano dele na vida de Jacó. Uma coisa que me faz refletir é a questão dessa competição aqui. Nós precisamos entender que Deus nos ama do jeito que nós somos. Deus fez você. E você não gostar de quem você é dizer que aquele que te fez errado. Ainda tem o processo para eu falar um pouquinho sobre o Jacó enriquecer. Talvez eu fale amanhã, né? Fica para amanhã esse vídeo. Mas eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte. Deus te ama e Ele fez você. Eu vejo aqui essa competição dessas duas irmãs como algo que a gente deve refletir para quê? Nós precisamos entender que nós não precisamos competir com ninguém. Deus tem uma bênção especial para todos nós. Nós temos a competição de Jacó com seu irmão. E isso gerou toda esta luta e esta dor. Nós vemos também a competição de duas irmãs aqui. E isso gerou toda esta confusão doméstica familiar. Até quando nas nossas igrejas os irmãos também vão competir? Para saber quem é mais abençoado, quem é mais próspero, quem é mais de Deus do que o outro. Cabe a pena essa reflexão, né? Vale a pena a gente fazer essa reflexão. Quantas vezes nas nossas igrejas nós estamos preocupados nas competições? Qual ministério é mais abençoado que outro? Será que a gente não está igual essas duas irmãs aqui? Deus te fez, projetou você. E não gostar de si mesmo significa não gostar da obra que Deus fez. Pense nisso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com pelo menos 5 pessoas e se você não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, porque assim todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser abençoado. Tchau, gente. Fica na paz.